Estamos aqui em mais um evento da Faculdade de Direito Sul de Minas, uma realização deste evento do Grupo Saperial de CNPq Pesquisa, né? E na tarde de hoje estamos recebendo aqui o Dr. Moisés Rosa, advogado da OAB de São Paulo e aqui de Minas também, pesquisador do Grupo Saperial e que nos honra muito com a sua presença. Muito obrigado, viu, Moisés, por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Moisés, em suas pesquisas, você tem estudado bastante a questão das prisões e das audiências, das novas audiências de custódia. Recentemente, num artigo seu publicado no jornal A Tribuna, um jornal de grande repercussão no eixo ali em São Paulo, Baixada Santista, você analisa as audiências de custódia sob um ângulo constitucional, o que torna um artigo muito interessante, por sinal. Na sua pesquisa, você tem identificado que essas audiências de custódia, na prática, têm servido para algo verdadeiramente útil, no sentido de assegurar as garantias constitucionais do preso, evitar ofensas aos direitos fundamentais desse cidadão que ali se encontra? Essas audiências de custódia, o que tem sido em torno delas a realidade hoje? Professor, em primeiro lugar, eu agradeço o seu convite para participar dessas palestras que estão sendo desenvolvidas aqui na faculdade. E, na verdade, a audiência de custódia, a experiência que eu trago é uma experiência do Estado de São Paulo, que foi um Estado que participou ativamente da resolução 213 do CNJ, e nessa resolução, principalmente o Estado de São Paulo teve muita resistência de implantação. Hoje as audiências de custódia, elas funcionam no Estado de São Paulo, mas há muitos entraves ainda para serem superados. Não é fácil, porque há uma resistência operacional, tanto do Poder Judiciário, quanto do Ministério Público, quanto da Polícia Civil de São Paulo, porque nós precisamos maturar ainda essa ideia de que aquele que vai à frente do juiz para receber efetivamente a porta de entrada do cárcere, ele precisa ter respeitado algumas garantias, o que não era comum. A audiência de custódia não é uma novidade, ela é uma determinação dos tratados e convenções internacionais. E em pesquisas a gente percebe que o Brasil ainda precisa avançar nisso, mas o Estado de São Paulo é o vanguardeiro, mas os problemas operacionais são muitos, e é isso que talvez a gente vai discutir aqui nessa palestra que nós vamos apresentar aqui a convite do grupo de pesquisa e a convite do senhor. Essas audiências de custódia, elas têm uma fase específica para ocorrer? É uma fase policial ou numa fase judicial, ou isso não está determinado na lei? Não, a resolução 213 ela já determina desde da prisão em flagrante, em que aquele que foi preso em flagrante deve ser levado à presença do juiz em 24 horas. Esses problemas operacionais ainda estão sendo resolvidos em São Paulo, mas na maioria das vezes o indivíduo é conduzido à frente do juiz num prazo de 24 horas após ser preso em flagrante. Nesta audiência não é analisado nenhuma postura do mérito, ou seja, não se fala em mérito nem em provas sobre isso. Simplesmente a finalidade da audiência de custódia é verificar se aquela prisão é legal, se ela é necessária, se ela é proporcional e se ela é adequada. Há ainda muita resistência porque o que existia antes era que a folha de papel substituía o homem. Aqueles protocolos automáticos de boletins de ocorrência, de auto de prisão em flagrante, fazia com que o juiz e o Ministério Público analisassem sobre um prisma de protocolo automático, ou seja, o homem não viria à frente do juiz, não viria à frente do fiscal da lei, para que ele, que é o fiscal da atividade de polícia externa, fiscalizasse se aquela prisão estava dentro dos parâmetros de legalidade e necessidade. E essa resistência encontrava barreiras no sentido de custos, de operacionalização. E hoje, eu até trouxe gráficos para mostrar o que se vê no Estado de São Paulo, uma economia nesse sentido, porque hoje praticamente 63% das pessoas que vão à audiência de custódia recebem uma concessão de liberdade provisória. O que, na verdade, era uma visão distorcida do Ministério Público de São Paulo e do Poder Judiciário, porque o que se tem hoje é uma economia de dados
né, uma economia de prisão, e a gente tenta diminuir o encarceramento em massa, que ainda é discutível. Por um prisma, se discute se existe mesmo no Brasil um encarceramento em massa. Agora, o que é importante dizer é que se tem 720 mil presos no país, ou se tem 645 mil, a principal discussão é nós temos 250 mil provisórios. Muito elevado. Né? E se você não tem um número exato, transforma o país na visão externa como um país que não tem controle dos seus presos. O que nós temos no Brasil é que o sistema carcerário, ninguém tem a chave do presídio. Quem tem a chave do presídio é o preso. Né? E quando o Estado não consegue ter a chave do presídio para controlar o número de presos que possui, e que se há discussão de qual é o número efetivo de presos, mesmo isso sendo apurado pelo Conselho Nacional de Justiça, há um processo grave, que nós temos que revisitar esse processo de aprisionamento do Brasil para verificar qual é o modelo que a gente pode construir, porque a sensação de impunidade, ela não está no preso que entra no presídio, da entrada na posse. A sensação de impunidade está na execução de políticas públicas que efetivamente faz com que o preso cumpra realmente a pena e que ele possa ser ressocializado. Nós não temos esse tipo de política pública, e aí nós ficamos numa discussão aparentemente vazia, de que se nós temos 729 mil, ou se nós temos 650 mil, ou se... O que ocorre no Brasil, e eu disse isso no artigo, é que nós prendemos muito, muito rápido e mal, porque nós não conseguimos recuperar. E esse homem, ele retorna à sociedade. Ele tem 30 anos no máximo de pena e ele retorna. Se ele retornar, ele tem um processo de maturação novamente para a sociedade. E é uma questão, me parece que é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência recuperar aquele que está lá dentro, porque senão ele volta mais sangrento, mais violento, e isso se volta contra a própria sociedade. A questão é uma questão de inteligência, não é uma questão de punir por punir, sem recuperação, sem política pública. Para encerrarmos esse breve encontro, eu tenho certeza que deve ser uma curiosidade de quem está nos assistindo, de forma bem breve. Nessas audiências de custódia, é possível o juiz, ao final, aplicar alguma medida alternativa à prisão, como aquelas descritas na recente reforma do artigo 319 do Código de Processo Penal? Sim, na audiência de custódia, o juiz ele analisa a necessidade da prisão e se aquela prisão pode ser relaxada, ou se ela for relaxada, o Ministério Público tem a possibilidade de requerer a prisão preventiva. Se o Ministério Público não requerer a prisão preventiva, o juiz, em tese, não poderia decretá-la, porque não há processo ainda. Mas o Ministério Público, normalmente, quando ele percebe que não há uma possibilidade que não tem os requisitos da preventiva, ele mesmo oferece aquelas medidas do 319 do CPP, que são medidas cautelares diversas da prisão. Então, naquele momento, também pode ser feito. Ou ele pode conceder a liberdade provisória ali naquele momento também. Porque o delegado, ele só pode vingar, ou seja, ele só pode trabalhar em cima da prisão que o indivíduo se liberta solto, né? Nos casos do Código de Processo Penal, e ele não pode conceder liberdade provisória. Então, o vínculo do delegado é até a condução do preso que cometeu um crime de médio porte ou de grave. Muito obrigado, Dr. Moisés. Então, ficamos assim, Dr. Moisés, com o tema As audiências de custódia, as garantias constitucionais ou fundamentais em crise, né? Tema da palestra que você vai assistir na sequência. Muito obrigado, Moisés. Eu que agradeço, professor. Pessoal, acabando as formalidades, acabei derrubando água, fui lá, gravei vídeo. Eu não tenho muito contato com esse negócio de vídeo, com televisão. Mas eu vim aqui e agradeço a presença de cada um de vocês, porque o tema aqui é um tema interessante. Eu sei que a maioria dos senhores que estão aqui são alunos da casa, portanto, são alunos que ainda vão ter um primeiro contato com a área criminal. Aqueles que não têm ainda contato com a área criminal, que já têm contato com a área criminal, que já atuam ou que são estagiários de algumas instituições, vão ter um pouco mais de facilidade. Só que assim, eu vou começar falando partindo do pressuposto das pessoas que estão tendo os primeiros contatos ainda com a área criminal.
e vou mostrar algumas coisas para vocês sobre a audiência de custódia, mas eu queria, antes de iniciar, dizer o seguinte: para falar de audiência de custódia, a gente tem que tentar entender o sistema que nós estamos inseridos. Por que existem tantas críticas sobre a audiência de custódia? Por que nós vivemos um processo de relutância à audiência de custódia, a garantias fundamentais que são essenciais? Por que a gente vive um processo que eu costumo chamar de punitivista? Por que a sociedade não aceita mais? E cada vez que a gente fala numa garantia constitucional que deve ser respeitada, as pessoas, tanto os leigos quanto os profissionais, têm muita resistência. Então a audiência de custódia, ela já era estabelecida em lei nos tratados internacionais. Ou seja, o que é a audiência de custódia? O indivíduo vai à frente do juiz, depois de preso em flagrante, foi preso em flagrante, cometeu um crime, e ele vai à frente do juiz para ser apresentado ao juiz. Num primeiro momento, as pessoas disseram: olha, mas já vem uma documentação com o preso em flagrante, ele está lá preso na delegacia, essa documentação já vem e ela vai já para a chancela, para a fiscalização do membro do Ministério Público, ele é ouvido lá na delegacia, preso em flagrante, toda a documentação é feita um apanhado, e isso já vai ao Ministério Público, isso já vai à chancela do juiz. Baseado nesta documentação, o juiz, que era o que se fazia, nós dizíamos que ele homologava o flagrante. Se o flagrante estava em ordem, ele homologava. Se havia alguma irregularidade, ele relaxava o flagrante e colocava aquela pessoa em liberdade. E aquela pessoa poderia, se aquele inquérito fechasse, concluísse, aquela pessoa ia responder aquele processo em liberdade, se ele estivesse em liberdade. Se preso, responderia preso. Mas havia o quê? A folha de papel substituiria a presença do homem. Nós temos muita resistência de trazer para o nosso sistema garantias que são importantíssimas. Essas garantias não são garantias para defender direito de criminosos. Elas são garantias porque na frente do juiz não estaria mais aquele criminoso que você imaginaria no papel. Quando o Ministério Público recebia aquele inquérito, quando o juiz recebia aqueles papéis, ele tinha que fazer um esforço mental para imaginar o que tinha ocorrido. E há uma teoria que fala sobre isso, que é uma teoria que a gente chama de priming, ou seja, em outras palavras, a primeira impressão era a que fica. Então, quando se recebia aquela documentação, a análise daquele papel era imaginar o que tinha ocorrido. Quando se levantou a possibilidade de implantação efetiva de respeito aos tratados internacionais, porque isso já estava previsto num tratado internacional, o Supremo já tinha declarado que os tratados tinham força supralegal, ou seja, os tratados de direitos humanos que não passassem pelas casas do Congresso Nacional, naquele quórum de 3/5, não iriam se comparar à emenda, mas seriam superiores à lei. Essa era uma determinação. Ninguém inventou a audiência de custódia, ninguém criou a audiência de custódia para garantir direito de criminosos. Era uma determinação. Por que as pessoas tinham muita resistência de colocar isso? Porque isso exigia uma operacionalidade. Exigia retirar o preso da delegacia, colocar ele na viatura, levar ele na frente do juiz, e na frente do juiz ele ser perguntado se ele tinha sido torturado, se a prisão dele tinha sido legal. É óbvio que isso oneraria o Estado. É óbvio que isso traria um mecanismo de alteração que a instituição da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, que o Ministério Público, que o Poder Judiciário teriam que se adaptar. Está aí a grande resistência. Ora, mas por que fazer? Porque estava na lei. Porque é determinação. Quando isso chegou em discussão, havia uma resistência muito grande do Poder Judiciário, do Ministério Público, das delegacias, da Polícia Civil, de dizer que se você fizesse isso,
Já se tinha um apanhado que era a documentação. Já se tinha a elaboração de flagrante. E que isso era desnecessário e iria onerar o Estado. O que se dizia, na íntegra, implicitamente, de que o papel substituiria o homem. E a audiência de custódia, ela começou por uma finalidade de proteção. Qual a proteção? Não é segredo que a polícia normalmente exorbita o seu direito de prisão. Ela tem o dever de prender o indivíduo e às vezes ela se excede. Então havia inúmeras reclamações na Corregedoria da Polícia Civil, e havia inúmeras reclamações em ouvidoria, pessoas sumiam, a gente vinha de um Estado totalitário, durou 24 anos a ditadura no Brasil, vocês não eram nascidos, mas era um processo de maturação constitucional. Quando a Constituição veio, essas garantias foram reforçadas. O Brasil aderiu a tratados. Eu não quero explicar aqui como é que se faz um tratado, como é que se elabora um tratado. A questão é, se há um tratado e ele dentro do nosso sistema constitucional, ele é considerado supralegal, é determinante para que se respeite aquilo. Não é possível um poder, como o poder judiciário, não é possível como o poder legislativo virar as costas para algo que está na lei. E era essa a discussão. E hoje, eu trouxe gráficos, depois eu vou deixar à disposição de vocês, porque não vai dar tempo para a gente passar, pelo tempo que está me destinado. Mas hoje nós temos, hoje a história muda de figura. Porque hoje percebeu-se que a audiência de custódia nada mais é do que uma contenção da porta de entrada do preso. Que 63%, 64% das pessoas que são levadas à frente do juiz, há uma concessão de liberdade provisória. Por quê? Não é uma mera formalidade. O preso está lá para verificar se ele foi torturado, para verificar se a polícia agiu como tem que agir numa prisão, e mais, a questão de saúde daquela pessoa que está sendo presa, se ela está grávida, a questão de doença, quantas pessoas são presas com problemas psicológicos que vão à frente do juiz? Na verdade, o ato de desatino que ela cometeu, não que ela não mereça uma sanção, mas que passa por um processo de desequilíbrio mental, e tudo isso pode ser observado tanto pelo juiz, quanto pelo membro do Ministério Público. Esta é a finalidade da audiência de custódia. Ela vai muito além do objetivo operacional das instituições. E esse objetivo operacional, que era aquele que era para gastar com aquele indivíduo que era supostamente um criminoso, se tornou numa economia. O gasto, hoje, pelos gráficos, ele não é tão forte quanto se dizia. Um preso custa para o Estado do Rio de Janeiro R$ 1.850 por mês. Para o Estado de São Paulo, ele custa R$ 1.450 por mês. Sem contar a operacionalidade de uniforme, viaturas à disposição para audiência de instrução, sem contar isso. A finalidade da audiência de custódia, ela vai muito além daquele que pensa que da frente do juiz está especificamente somente um criminoso. Quando se saiu da substituição do papel para o homem, viu-se que era extremamente necessário você ter um indivíduo ali na frente do juiz. Embora aquela audiência de custódia, para vocês que estão iniciando, e é isso que tem que ficar claro, não se fale mérito. O que é mérito? Não se conte por que fez, por que não fez. Vai se verificar apenas a legalidade da prisão, a adequação, a necessidade. Tudo isso visto pelo juiz. Tudo isso visto pelo membro do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que vai fiscalizar se o policial militar, se o policial civil no ato da prisão cometeu algum excesso. Não é para dizer, olha, então está tratando o criminoso como se fosse um bebê, de forma alguma. Os excessos são coibidos e quem fiscaliza a atividade da polícia é o Ministério Público.
Os senhores, que serão um dia promotores, deverão fiscalizar a atividade de polícia. E aquele indivíduo que trouxe um preso sob tortura, sob violência, ele deve responder por tortura, não por lesão corporal. E está ali o membro do Ministério Público para verificar isso. Vai ser feita essa apuração ali? Claro que não. Essa apuração vai ser feita em plataforma adequada. Qual é a plataforma adequada? Ele vai responder lá para o processo administrativo disciplinar, vai se mandar peças para lá, mas é preciso, isso tem que ficar muito claro para os alunos, é preciso que os poderes enfrentem outros poderes. É preciso que o juiz tenha coragem de verificar que houve um excesso daquela prisão. Porque quando o indivíduo comete um crime, se ele não é do nosso meio, está tudo certo. Mas quando ele é o nosso parente, quando ele é alguém que a gente conhece, a gente quer que as garantias sejam respeitadas. Então eu trouxe para vocês 2 vídeos que eu queria que vocês observassem e tirassem as suas próprias conclusões. Vou precisar do seu auxílio aqui. Clica para mim no play. Luiz, essa audiência de hoje não é somente para apurar as condições da prisão, a gente não vai perguntar nada sobre o crime, tudo bem? No momento que o senhor foi preso, o senhor sofreu algum tipo de agressão, ameaça por parte dos policiais? Não, nenhum momento. O senhor foi ouvido na delegacia? O senhor leu seu depoimento? Estava de acordo com o que o senhor tinha falado? Quando o senhor falou aquilo, o senhor estava de alguma forma se sentindo pressionado, ameaçado? Quando isso na realidade? O senhor tem necessidade de fazer exame de corpo de delito? O senhor precisa passar com algum médico para fazer exame de corpo de delito? Como que o senhor machucou o olho? Ele foi no jogo de bola, assim, o senhor já estava assim? Tá. Ministério Público? Sim. Defesa? Sim. Põe o próximo para mim. Bate mais! Eu não sou cama. Eu não sou mulher, eu não sou cama, eu sou gente. Fala na mão. Fala. Você ri? Você tá rindo? Tá rindo? Tô fazendo a sua vida, seu otário. Tô fudendo você, seu bandido, seu desgraçado. A sua vida não passa de nada, seu otário. Suas risadinhas falsinhas não convence ninguém não, seu trouxa. Tá bom. Seu pau no cu do caralho. Então, pessoal, eu coloquei duas situações completamente diferentes para vocês verificarem a importância do que é uma audiência de custódia. A primeira situação é um indivíduo que claramente foi torturado. Ele está lá na frente do juiz, depois de 24 horas de ser preso, ele tomou um murro no olho, ele está todo arrebentado. E o juiz está perguntando, a juíza está perguntando para ele se estava tudo bem na prisão, se foi tudo ok. E é óbvio que ele não vai dizer, que ele vai morrer. Qual era a obrigação? E isso já passou, já tem algum tempo, isso estava na internet, por isso que eu digo isso, porque se tivesse acontecido agora eu não ia falar, não ia citar nem a comarca. Mas qual era a obrigação do Poder Judiciário, qual a obrigação do fiscal da lei? A audiência é tomar as providências em relação àquilo.
Não importa o que aquele indivíduo fez, importa que aquele indivíduo está lá e é o Estado, é a força do Estado. O Estado não pode se arvorar a não proteger e a garantir o direito daquele que, antes, que 24 horas antes de ser preso, é cidadão e continua sendo cidadão com algumas restrições. A segunda situação é para proteger o próprio policial. É para proteger aquele agente penitenciário que fez a prisão, a polícia militar, porque o indivíduo ali naquela situação, ele se bate, porque o indivíduo naquela situação ele simula, ele ofende a mulher do policial, ele ofende o policial. Essas situações, elas têm que serem levadas em consideração para os dois lados, tanto para o agente público que está efetivamente prendendo o indivíduo, tirando o indivíduo do seio da sociedade, para proteger aquele agente público, quanto para proteger aquele indivíduo que está preso. Essa é a finalidade da audiência de custódia. Mas não é só. Não é só. Há um dispositivo no Código de Processo Penal que agora, no ato da prisão em flagrante ou em juízo, tem que se perguntar se o indivíduo tem filho pequeno. Tem que se perguntar se aquela presa que está sendo presa está grávida. Ah, mas por quê? Então quer dizer que toda presa que estiver grávida tem direito de ficar em prisão domiciliar? Não! Vai ser analisado o caso concreto pelo Ministério Público, o juiz vai analisar o caso concreto. Mas tem que ser dito ali, tem que ser preservado. Nós temos situações na seara criminal que qualquer pessoa está sujeita a isso. Não é possível que a gente olhe para a audiência de custódia como se fosse um elemento de protocolo documental. Essa é a finalidade. E para encerrar a discussão da finalidade da audiência de custódia, ela está na lei. A lei não pode servir para determinar situações efetivas para umas situações e não servir para outras. É preciso que a gente reconheça que tratado internacional tem que ser cumprido. É preciso que a gente encare isso. Não dá para resolver o problema da criminalidade só com um sistema punitivista. Não se quer aqui, e eu não estou levantando aqui a possibilidade de tratar o preso como se fosse um bebê. Mas agora, quando a gente estava falando na entrevista lá com a professora Milton, foi feita uma pergunta em relação aos presídios. E eu respondi, como respondo sempre onde vou, é uma questão de inteligência, senhores. É uma questão de inteligência, não é tratar o preso como um bebê. É que quando você preserva garantias, você coloca o preso num processo de recuperação, de reconhecimento. Ah, mas alguns não são recuperáveis. É verdadeiro. Mas se você conseguir recuperar um, esse um não volta e sacrifica o trem. É uma questão de inteligência. Porque eles voltam, eu faço júri, e a melhor maneira de incutir no jurado o temor de que ele acerte na decisão é dizer para ele: senhores jurados, eles voltam. 30 anos. Eles voltam. E se eles voltam melhores, se eles voltam recuperados, se o indivíduo decidiu por esponte própria ir para a vida criminosa, se eles voltam, eles devem voltar recuperados. Ah, mas não é obrigação do Estado? É obrigação do Estado por uma questão de inteligência, para cuidar do cidadão que não é criminoso. Ninguém quer dizer que você tem que tratar o preso com bondade, com generosidade, uma cama, salgadinho, Coca-Cola. Mas a dignidade do preso tem que ser respeitada. É o Estado que está ali. E é preciso que a gente acorde para isso, porque se a gente não acordar para isso, nenhum código penal punitivista, porque a gente vem fazendo isso desde a reforma de 84, reformas pontuais, forçando essa situação de que punir mais melhora. Punir mais melhora. Não significa que nós devemos afrouxar. Eu sou advogado criminalista, mas eu sou cidadão antes disso.
Eu abri a palestra fazendo um elogio ao membro do Ministério Público que está aqui, porque eu acredito que se você tem um Ministério Público forte, você tem uma comarca com índice de criminalidade baixa. Se você tem um sistema de investigação forte, você tem isso. Se você tem uma polícia, mas não significa que a polícia e o membro do Ministério Público e o Poder Judiciário tenham que virar as costas para garantias que são fundamentais, que foram conquistadas com muito suor. É uma questão de respeito. Isso eu digo na minha dissertação. Você quebrar uma garantia que está expressa, literal, que não há um princípio, é uma regra, é uma falta de respeito com quem morreu por isso. É uma falta de respeito da história. Não é uma questão política. Não é possível que 60% dos juristas digam que esta decisão de relativização de algumas garantias, de você intimar uma pessoa coercitivamente para ela ir para a delegacia, quando ela não é obrigada nem a dizer o que ela veio falar e levar ela abaixo de porrete para a delegacia, não é uma questão política. Mas por que essas questões políticas elas afloram? Por que só agora a presunção de inocência, quando muitos juristas já falavam isso e vinham insistir, por que só agora ela aflora? Por que só essa coisa da condução coercitiva ela aflora? Por que ela passa a ser importante? Porque não é aquele indivíduo que não tem recurso. A presunção de inocência hoje ela é tão importante porque aquele que está sofrendo o aparato do Estado, ele é importante. Quando ele é importante, aí aquele instituto, que era um instituto que sempre se protegia, porque o reflexo ia naquele mais humilde. Todo reflexo de quebra de garantia em cima repercute no indivíduo que está embaixo. É um processo óbvio isso. Se eu quebro uma garantia de presunção de inocência, se eu deixo um indivíduo ir lá e invadir um barraco, que está a sua família, que tem um bandido também lá, mas se eu faço isso, eu permito que qualquer casa seja invadida. É esse processo que se defende. A discussão que fica para a quebra de garantia é: doutor, então, o que o senhor está falando é, partindo desse pressuposto, nós não temos como enfrentar o crime. É uma mentira. Todos os países desenvolvidos no mundo e alguns subdesenvolvidos enfrentam o crime respeitando garantia. Não é verdade que nós não conseguimos combater um crime porque nós temos muitas garantias. Não é verdadeiro, é uma falácia. Porque nos Estados Unidos, a audiência de custódia, e ela já está muito mais aperfeiçoada, e eu não estou comparando aqui o Brasil com os Estados Unidos. Em 1490, lá na Europa, diferente dos Estados Unidos, lá na Europa, já tinha a primeira universidade, a gente não tinha sido nem descoberto. Então nós somos um bebê. Coimbra fez agora, acho que 700 e poucos anos. Coimbra iniciou e o Brasil não tinha sido descoberto. Nós somos um bebê, mas um bebê que deve respeitar. Esses engodos que se falam dizendo que não é possível combater a criminalidade com garantias desse tipo, não é verdadeiro. O que se precisa é uma discussão política pública. Por isso, senhores, eu não quero sair do tema, mas falando um pouco dessa quebra de garantia, a audiência de custódia é um instituto que tem que ser preservado. Não para a gente poder proteger o criminoso, não, é para a gente ter uma garantia de que ao ser preso, eu vou ser em 24 horas, quando eu estou naquela cela escura lá, porque fiz alguma besteira, ser levado 24 horas depois na frente de um juiz e falar para ele o que está acontecendo. Porque o juiz escuta. Agora, eu venho de um estado que é vanguardeiro, que foi aquele que lutou. O ministro Ricardo Lewandowski, se não me engano, era um ministro que foi juiz em São Paulo, desembargador. Ele lutou muito, e isso iniciou em São Paulo. Nós ainda vivemos lá muita resistência de operacionalização, de má vontade, de manipulação dentro da audiência de custódia, onde se pergunta sobre prova quando não se pode perguntar sobre prova.
resistências, elas são feitas porque nós temos essa velha mania de olhar para aquele indivíduo que está lá naquela situação e não respeitar, não aquele indivíduo, mas respeitar todo o instituto que ele representa. Por isso, da luta dos defensores públicos, dos advogados, ninguém em sã consciência queria entrar numa cela e não ser conduzido na frente de um juiz. Ninguém em sã consciência não quer ser preso e quer ficar longe do Ministério Público. Olha, eu estou diante do fiscal da lei, o indivíduo que fiscaliza a lei. O Ministério Público hoje faz um trabalho enorme lá, o Ministério Público Federal, principalmente, no sentido de prender quem tem que prender. Agora, não é que para prender aquilo tem que quebrar garantias. É possível investigar sim com um sistema de inteligência operante. É preciso prender, é possível prender sim. É possível manter preso com os institutos que nós temos de prisão preventiva. O que não pode ocorrer é esses institutos de garantia se transformarem numa regra que ninguém usa mais. Porque, não vamos usar, porque senão ele não vai. Nos Estados Unidos, o indivíduo, exceto alguns crimes, mas 90% dos crimes, o indivíduo fez o que fez, ele vai à frente do juiz e é dado a oportunidade dele de fiança. Nos Estados Unidos não existem só ricos. O Instituto da Fiança no Brasil não pega. Mas não pega porque só tem gente pobre. As pessoas que sofrem prisão são gente pobre. Não é verdadeiro mais isso. Por que não se atribui a fiança? É o que está no sistema. É o que está no sistema. A falta de respeito a um instrumento que é a Constituição, que hoje faz 30 anos, pontual, lá em Fortaleza o juiz pensa assim, lá no Piauí o Ministério Público pensa desse jeito, em São Paulo pensa desse jeito. Essa quebra de desrespeito pontual da Constituição nos conduz à insegurança jurídica, nos conduz a não saber mais qual o passo que um indivíduo que é cidadão, que está sofrendo a sanção do Estado, pode ir. Isso não é direito com o cidadão. É óbvio que a maioria de vocês não querem a situação que nós temos. Mas, senhores, eu tenho uma triste notícia. Não há democracia sem um parlamento forte. Alguns vão dizer, mas nós só temos lá políticos que roubam, que cometem peculato, que são corruptos. Mas este é o nosso reflexo. O que está lá é reflexo nosso. Foi nós que colocamos. Sem um parlamento forte, sem uma Câmara de Deputados forte, sem um Senado Federal forte, nós não temos uma democracia sadia. O que nós temos hoje é uma democracia doente. É preciso que hajam senadores, pessoas decentes, é preciso que haja uma Câmara de Deputados com pessoas decentes, voltadas para o povo. Sem essa situação, não há nenhum tipo de democracia. Não há democracia comandada. O país não pode ser administrado pelo Poder Judiciário. É preciso que se diga isso. Não há como administrar o país. Mas isso está sendo feito porque lá não tem condições. Tá bom, então nós vamos ter que resolver. Nós não temos saída. Se a gente quiser viver em democracia. A democracia é apenas um regime. Alguém já disse isso. A gente pode escolher. A gente pode escolher. Então, assim, para mudar aquela situação, a gente tem que escolher e colocar um parlamento forte, porque senão nós teremos uma grande quebra de garantias, e essa grande quebra de garantias vai replicar fatalmente em nós que somos cidadãos. O que não significa que a gente tem que afrouxar com a investigação, que a gente tem que manter política pública de educação, que a gente vai ter que ter GAECos fortes, Ministério Públicos fortes, delegacia da Polícia Federal, delegacia de investigações, serviço de inteligência. Porque eu vou dizer uma coisa simples como advogado, eu sou advogado há 20 anos. Cada vez que você tem tudo respeitado no processo, o que resta ao defensor? Por que um advogado é brilhante? O advogado só é brilhante porque ele encontra caminhos de quebra de estrutura.
estrutura. Se você tem um processo onde um delegado atuou com correção, se você tem um inquérito onde um delegado atuou com correção, se você tem uma ação penal que foi determinada busca e apreensão cumprindo os requisitos legais, escuta telefônica pedida por juiz, prisão preventiva preenchida dos seus requisitos legais, instrução com oportunidade de testemunhas, pergunta-se primeiro para a testemunha e depois o juiz complementa, sem aquela nulidade para dizer que é mera irregularidade. Se você tem toda essa sequência respeitada, o que o advogado faz? É checkmate. Não há como defender. A única alternativa de você dizer para o seu cliente que ele foi condenado e que ele vá para a cadeia, sente e se conforme com a pena, é quando você tem um processo que tudo isso é respeitado. Se isso tudo é respeitado, a figura do defensor, a figura do advogado, ela é pulverizada. Porque nós temos um membro do Ministério Público, lá fiscal da lei, que respeitou, nós temos um poder judiciário atuante, nós temos um delegado que fiscaliza, e nós temos um sistema carcerário que tenta recuperar. Se isso acontece em outros países, por que no nosso não pode acontecer? Então, eu queria deixar isso para vocês, para que vocês, alunos, que vão se transformar certamente em autoridades, em membros do Ministério Público, em juízes, que vocês tenham em mente que é possível julgar um processo dentro do âmbito constitucional. É possível atender aos reclamos da lei, sem precisar inovar, sem precisar usar artimanha e nem o jeitinho típico brasileiro, que não vai funcionar. É possível. E essa audiência de custódia, ela é uma das situações mais evidentes do respeito que a gente tem que ter por garantias. Porque se a gente continuar assim, senhores, a gente não vai conseguir avançar. A modernidade chega, o progresso chega e a gente não consegue avançar. Eu fiz uma matéria no mesmo jornal depois, falando sobre o Dia Internacional das Mulheres e falando dos índices de violência que as mulheres sofrem. Nós não temos nada para comemorar. Quem trabalha na área criminal sabe que a mulher não tem nada para comemorar. A mulher avançou por uma necessidade de progresso. Ela foi lá, arrebentou o cadeado e precisou sair por uma questão de progresso. Mas a cultura machista continua, a violência continua. Quem trabalha com vara criminal sabe o volume de violência doméstica que a gente enfrenta, a falta de respeito. Então, assim, por que eu disse isso? Porque o processo é estrutural. Ela está na estrutura de mudança. Tá? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu sei que tem alunos aqui que podem estar anotando. Se quiserem, eu passo o conceito e distribuo o conceito de audiência de custódia, de o que se precisa para entrar na audiência de custódia, mas eu queria deixar essa mensagem como a mais importante. É usar a audiência de custódia para falar daquilo que a gente veio falar, sobre relativização de garantia, sobre quebra de garantia, porque a quebra de garantia ela não está só na audiência de custódia, ela está na condução coercitiva, ela está na busca e apreensão sem mandado, ela está na invasão do domicílio de forma coletiva, ela está em todos os lugares. A audiência de custódia é só uma de várias garantias que a gente resiste. E eu utilizei a audiência de custódia porque a audiência de custódia é algo que se resiste cristalinamente. E para a gente que trabalha com o direito, se transforma em algo absurdo, porque é o que está na lei. Nós temos que cumprir o que está na lei. Não é possível deixar de cumprir o que está na lei, por uma questão de operacionalidade. Há coisas na lei que não são flexíveis. E a primeira coisa na lei que não é flexível é o respeito a garantias que foram duramente conquistadas. É uma falta de respeito com as garantias que foram conquistadas. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês que estão aqui na faculdade, dizer que
essa oportunidade que vocês têm aqui, poucas faculdades têm, de terem cursos e pessoas que trabalham no dia a dia forense, podendo trazer para vocês as experiências que a gente tem. E que raras são as faculdades que desenvolvem esse trabalho aqui, que também o professor Hamilton vem desenvolvendo. Que é trazer cursos que são importantes para que vocês, na vida profissional, possam ter uma visão de pensante. Porque não é possível você só pegar um código e ficar lendo um código, decorando um código, e chegar na sala de audiência e dizer assim, não, mas é o que está escrito aqui. É preciso que vocês pensem. Qualquer instituto de direito é preciso que se pense. Qual é a estrutura disso? Onde ele quer chegar? Por que foi feito isso? Quando saiu a audiência de custódia, vieram uma enxurrada de artigos para criticar a falta de operacionalidade do sistema de absorver a audiência de custódia. Mas ninguém falou da finalidade. O que se queria com a audiência de custódia? É humanizar a prisão. Não porque aquele que está preso é bonzinho. É porque o Estado tem responsabilidade. Responsabilidade. E vocês que vão ser membros do Ministério Público, juízes, têm responsabilidade. Não se precisa... quando se assume um cargo público, é preciso que a pessoa tenha noção da responsabilidade. Qual é a finalidade? Por que eu estou ali? Por que eu ralei tanto, 5, 6, 10 anos estudando para chegar aqui e perder a finalidade, como se aquilo não fosse nada? Como se aquilo fosse um protocolo? É essa mensagem que eu quero dizer para vocês, deixar para vocês. Vocês em seguida vão ter aqui um membro do Ministério Público, um fiscal da lei. É importante vocês conhecerem o que pensa um membro do Ministério Público, porque vocês serão promotores. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Hamilton e aguardar ansiosamente a palestra do professor Dr. Márcio. Eu acho que foi isso. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu vou deixar à disposição o pendrive com o Instituto, a resolução 213 do CNJ, que fala da audiência de custódia. E vocês podem pegar comigo depois, ou então eu deixo no e-mail e as pessoas que quiserem vão pedindo e eu vou passando e deixo à disposição de vocês. Mas por fim era isso, eu queria deixar essa mensagem de estrutura, de sistema. Vocês estão trabalhando com um sistema e vão trabalhar durante 5 anos e eu espero que trabalhem a vida inteira. Mas, se forem juízes, promotores, advogados, defensores públicos, respeitem a instituição em que trabalhem, respeitem a instituição do Ministério Público, a instituição Defensoria, a instituição Poder Judiciário, sabendo que para vocês chegarem ali, e os institutos que estão ali, devem ser preservados. Não para agradar bandido, mas porque o sistema tem que ser assim por uma questão de inteligência. Muito obrigado.